entender o funcionamento do nosso organismo e assim lutar pela saúde sem delegar ao médico o cuidado que a gente deveria ter com o próprio corpo. Essas são as palavras da minha queridíssima convidada, amiga, mestra, escritora, Sônia Hirsch. Nos últimos 30 anos você se dedicou à alimentação saudável, à saúde, né? Escreveu 21 livros, que eu tenho todos, amo, li todos de cabo a rabo, sou super fã. E eu queria conversar um pouquinho sobre, porque cada livro é bem profundo em cada tema que ele aborda. Então, queria falar um pouquinho de cada um desses livros e começar por um que eu acho que teve muito a ver com a sua mudança pessoal de alimentação, que é o Sem Açúcar com Afeto. Ah, sem dúvida. Fui criada com açúcar, mamando na lata de leite condensado. Ai, meu Deus. Era muita bala, muito chocolate e tal. Eu era muito desequilibrada emocionalmente. Eu chorava muito, eu ficava muito angustiada, eu não conseguia ter clareza com as minhas coisas. Quando eu pude perceber que o açúcar tinha a ver com isso, que eu devo inteiramente ao pai José, que era um preto velho de um terreiro de Umbanda, ele olhou para mim e disse assim: Suncê, filha, Suncê come muito doce. Olha! Então Suncê esquece o doce. O branco Suncê tira da sua vida. E o preto só de vez em quando. Olha! E aí a pessoa começou a melhorar a olhos vistos. E eu pude, estudando mais, estudando macrobiótica, medicina oriental, pude perceber que mal que eu tinha me feito durante os anos anteriores todos. E quando o meu editor, diante do sucesso que o Prato Feito fez, me perguntou: o que você quer escrever agora? Eu falei: sem açúcar. Olha, que máximo. Eu ainda fico na dúvida se as pessoas estão enxergando o açúcar como um vilão, se o açúcar está indo pelo mesmo caminho que o tabaco foi há uns anos atrás, porque eu ainda vejo muita gente que até sabe dos malefícios e ainda vivem bem viciadas, né, nessa substância. Ninguém come açúcar com moderação, assim. Não come, e no pacote de biscoito recheado não vem aquela foto horrorosa que vem no maço de cigarro dizendo: isto não é um alimento, isto é um sabor misturado com farinha de baixa qualidade, aditivos químicos, gordura horrorosa. E você, quanto mais você comer isso, mais você vai ficar viciado, porque tem algum componente aqui que faz você consumir o tubo inteiro. Sim. O açúcar é considerado inocente. Pois é, mas nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa colocando advertência em alguns produtos ultraprocessados, principalmente os com alto teor de açúcar, e muitas famílias diminuíram o seu consumo. É muito difícil o açúcar sair da vida da gente, Sim. porque um docinho tem o seu lugar. Então, Sim. a gente, por exemplo, que é natureba, faz um doce de banana madura, de fruta madura, bota uma pitada de sal e fica maravilhoso. Que tem muito açúcar lá. Muita frutose. Então, a gente, quer dizer, a gente depende um pouco desse docinho, às vezes até para ter um equilíbrio, uma satisfação. O ser humano, ele é instigado a procurar o sabor doce, é uma coisa evolutiva, né? Fonte de energia, carboidrato. Na natureza se procura muito doce, é algo natural nosso, do ser humano, né? Natural nosso. E dizem os chineses que o sabor doce, ele se dirige ao centro. Então, ele alivia desconfortos. Aí, o problema para mim na dose é a certa, dose. né? Exatamente. É a quantidade. E eu acho que o grande problema aí realmente é cultural e político. Sim. Houve uma tentativa da Organização das Nações Unidas de estabelecer uma meta para reduzir o consumo de açúcar, de bebidas, de refrigerantes e tal. Mas a indústria não deixa, o lobby da indústria é muito poderoso. Muito forte. Então eu acho que falta consciência na mídia, para começar. Consciência de que a saúde é um bem a ser preservado por cada um e que é preciso que os programas de educação
ajudem fazendo uma educação para a saúde. Associem, né? A alimentação com saúde. As pessoas ignoram, são indiferentes a isso. Dizem, não, isso não cabe. Como não cabe? Se você num currículo escolar, você pode inserir desde a pré-escola até o último ano do segundo grau, um trabalho de ciências que te ensina a conhecer o corpo e uma análise do que o açúcar faz. Porque na hora que crianças e adolescentes vissem como o açúcar detona, por exemplo, a vitamina B12, isso já bastaria. Exatamente. Agora, o fato é que nem todo mundo também reage tão mal. Outro dia eu vi uma entrevista da Bibi Ferreira, que está com 93 anos, dizendo que o segredo dela é não fazer exercícios e tomar Coca-Cola sem gelo. Porque ela toma feito água. As pessoas ouvem isso e dizem assim, tá vendo? Não tem nada de errado eu dar Coca-Cola na mamadeira para o meu bebê. Pois é, cada um é um, né? O autoconhecimento tem que fazer parte da educação, né? Da educação escolar, da educação de casa, fazer com que a pessoa se conheça, né? E falando em açúcar, quero puxar outro assunto que agora muito focado para as mulheres, né? Porque acho que é uma praga que ataca aí uma grande porcentagem das mulheres, que é a candidíase. E você escreveu o livro Candidíase e a Praga, que eu saio distribuindo aí para várias pessoas e as pessoas ficam assim, nossa, minha ginecologista ficou apaixonada pela dieta, por não sei o quê, porque funciona. Funciona. E o açúcar está muito relacionado ao crescimento de fungos, né? Principalmente candidíase no nosso organismo. Você escreveu esse livro também a partir de uma experiência pessoal? Então, foi. Mas... E como foi a experiência de combater essa praga na sua vida? Seguinte, quando eu resolvi escrever o livro só para mulheres, que eu estava pesquisando assuntos que interessavam as mulheres, eu sempre pesquisei em inglês, em publicações americanas, que eles estão sempre 20 anos mais à frente. Né? E quando eu dei de cara com a candidíase, eu falei, gente, eu tive essas coisas todas. E você não sabia? Não. Não tinha o diagnóstico? Eu tinha tido um episódio ou outro de corrimento vaginal. Mas é porque as mulheres normalmente não sabem, ficam buscando e tratamentos e tal, mas não sabem. É difícil o diagnóstico de candidíase, né? Muito. É muito difícil você chegar no médico e ele falar, tá com candidíase. Muito. Não é uma coisa que se faz um exame, porque a cândida é um fungo natural no intestino, faz parte da nossa flora e vai prosperar conforme a quantidade de açúcar e de laticínios que a gente esteja que causa o consumindo, desequilíbrio dessas bactérias saudáveis que estão no nosso intestino para equilibrar a cândida, né? Exatamente. Agora, a gente sabe que onde tem mais umidade, tem mais mofo. Sim. E o açúcar provoca muita umidade no corpo, assim como os laticínios, né? E outros alimentos em doses menores. Quando eu me deparei com esse material, eu fiz os testes elaborados pelos médicos para detectar e vi que, enfim, eu tinha um grau razoável e fiz a dieta. Então passei 2, 3 meses ali sem carboidratos. Eu que era uma viciada em arroz integral. Imagino. Depois de ter sido viciada em leite condensado, me viciei no carboidrato do bem, que é o arroz integral. Mas também não pode, não pode. Muito de tudo é ruim. Exatamente. Né? Então eu resolvi fazer a dieta para ver como é que era. Olha, depois de uns 2, 3 meses eu estava subindo pelas paredes, dava uma ausência de alguma coisa, uma falta de alguma aquela coisa. Abstinência, né? Mas foi muito interessante, porque passando pelo processo todo e depois saindo dele, voltando para uma alimentação normal, eu pude de fato entender e ter compaixão pelas pessoas que estão passando por isso. Eu falo, e deve acontecer com você também, de dizer, gente, por que vai tomar leite? Sempre tem alguém que diz, mas eu sem o meu café com leite de manhã não sou ninguém. Exatamente. E aí, Bela, você está divulgando os leites vegetais, então já tem muita gente fazendo leite de castanha de caju, leite de amêndoa, o próprio leite de coco. E isso está ajudando as pessoas a se desvincularem do leite de vaca, né? Se uma pessoa seguir hoje, começar hoje a dieta, em quanto tempo você acha que ela consegue começar a se sentir bem? 3, 4 dias Só de dieta, isso? ela começa a se sentir bem.
Agora, ela não pode voltar para a alimentação, aí é que tá. Para dar conta, eu acho que precisa pelo menos de uns 2, 3 ciclos de renovação das células. Então, se a gente considerar, grosso modo, 21 dias para cada ciclo, você teria aí uns 60 dias, mais ou menos, matando a cândida de fome e mudando o condicionamento que a gente estabelece para a alimentação no dia a dia. Sim. E a pessoa aí tem que se pegar com alguma coisa. Uhum. Pode ser uma meditação, pode ser uma yoga, pode ser um exercício, mas o exercício não pode ser muito puxado, porque a pessoa vai se ressentir da falta dos carboidratos. Com certeza. Agora, eu acho também que depende muito do grau em que a pessoa se encontre. Claro. E depende de uma outra coisa que é muito séria e muito triste, é que hoje em dia não se tratam mais as parasitoses. Pois é, que você fez outro livro dedicado a eles. Exatamente. Por quê? Eu fiz por causa do câncer. Por causa do câncer. Porque eu encontrei um médico... O Dr. Barcelos. Dr. Barcelos. Exatamente. Então conta pra gente essa conexão. O Dr. Barcelos foi um médico muito interessante, já falecido, que só se interessava por câncer a partir de uma certa altura. Ele foi alérgico desde menino e começou a descobrir que quando ele comia certas coisas ele tinha ataque de asma e quando ele não comia, não tinha. Uhum. A inteligência dele, talento dele se voltaram para isso. E ele, já médico formado, atendeu uma parturiente que estava cheia de tumores. Fez o parto e colocou a mulher na dieta dele. Mandou voltar dali um mês. Os tumores tinham desaparecido. Então ele quis passar a se dedicar ao câncer porque ele entendeu que o câncer é uma forma avançada de reação alérgica. Uhum. Que interessante. Fundamentou o trabalho dele na bioquímica das proteínas, colocando o seguinte: tem certas proteínas que, quando os tecidos estão com alguma lesão, são escolhidas de modo equivocado pelos tecidos e vão formando uma segunda massa corporal, que é o tumor. O tumor. Né? Então ele passou a atender só pacientes de câncer e a ter resultados. Ele tinha resultado positivo com a dieta e com o tratamento das parasitoses. Como que ele sabia que a pessoa tinha parasitose? Porque ele olhava o exame de sangue. E no exame de sangue comum, quando os eosinófilos estão muito aumentados, ou quando tem uma curva, aumenta, diminui, mas nunca não vai a zero, aumenta e tal, ele sabe que os vermes estão envolvidos. Então, às vezes a pessoa consome muito açúcar, ou muito laticínio, ou muito qualquer outra coisa, porque está parasitada. Sim, porque esses bichinhos que pedem esse tipo de alimento, né, normalmente. Eles se alimentam de glicose. A gente pode prescindir da glicose, eles não. Então, quando a gente diminui a glicose... A gente mata eles de fome. A gente mata eles vão embora, porque eles dizem, esse navio aqui não tem esse hospedeiro não tá legal, né? Não tá bacana. Entendi. Né? E aí ele fez essa associação, parasita e o câncer. As lesões causadas pelos parasitas, porque os parasitas visitam qualquer lugar do corpo. Então, lugares molinhos que tem mais gordura, como os seios, por exemplo, maravilha. Lugares que tem cistos, como ovários, por exemplo, que tem fungos, maravilha. Intestino. Pois é. 99% dos casos de câncer intestinal, a origem são as amebas. Olha. Isso é conhecido, eu não estou falando... Gente. Isso é conhecido dos médicos também. Mas aí não trata e espera virar câncer. Essa é a questão. Entendi. Então, as avós antigamente olhavam para a criança, ou para adolescente, ou até para adulto, diziam, tá com olheira, tá pondo muito a mão na boca, pois é. tá fazendo manha, não tá com vontade de comer comida, mas depois tá roendo unha. Tá roendo unha. Né? Tá se coçando, tá com coceirinha no ânus. Exatamente. São sintomas de verme. Vamos entender o que é tratar. Tratar não é dar uma dose de vermífugo. Tratar é, além de tomar as providências, que eu nunca tomaria assim alopaticamente, tomaria homeopaticamente, fitoterapicamente, com suavidade para não intoxicar, a comida de todo dia tem que ser saudável para criar uma imunidade, para criar uma resistência. Porque assim, a pessoa ter 3 ou 4 lombrigas, tem umas amebinhas passando,
não é problema. O problema é quando essa turma se instala e toma conta e Conta, coloniza, claro. entendeu? Vira uma quadrilha, digamos assim, corrompendo o nosso sistema. E com alimentação saudável, que tem, por exemplo, couve. Couve é vermífuga. É, Quando você vê o prato do mineiro, que tem um arrozinho, um feijãozinho, um pedacinho de abóbora, um inhamezinho, uma couve e um pedaço de carne. sim. Isso é bem um prato, É. né, um PF mineiro. Delícia. Ali levou bastante alho, a couve está agindo sobre eles, o inhame está agindo para limpar o intestino. Pois é. Acho que resposta básica para a população, né? Voltar a comer comida de verdade. As pessoas estão hoje em dia muito dependentes da indústria alimentícia, da tal praticidade, mas isso leva a vários problemas no futuro. Então, simplesmente voltar a comer comida de verdade já tem ali vários protetores, né, para essa questão não só dos vermes, mas acho que é para a saúde em geral. Para a saúde né? em geral, porque o importante é importante matar os vermes, mas o mais importante é recuperar a saúde e a imunidade. O Dr. Barcelos, ele teve então resultados eficientes, teve sucesso nesse tratamento, tanto para o câncer quanto para as alergias. E ele tirou certas proteínas da dieta das pessoas, né? Exatamente. Por exemplo, em caso de alergias, as alergias param. Em caso de tumores, eles estacionam ou regridem. Ele achava que o tumor ósseo é mais difícil porque já é uma coisa muito avançada. Sim. Mas, de todo modo, eu acompanhei um caso terminal que foi muito interessante, porque a pessoa para de sentir dor. Olha. Porque não entram mais aquelas Umas proteínas que vão produzir crescimento e São uma até inflamatórias, intoxicação. né? Isso precisa de uma prática de vida saudável, que Sim. envolve alimentação, respiração, movimento, É. pensamento, né?